Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre Mackenzie Dern, que lutou no último final de semana no UFC 330 contra a Gillian Robertson. Ela defendeu com sucesso o cinturão dela e nesse vídeo eu quero falar sobre uma entrevista que ela deu para o Ariel Helwani e eu vou mostrar aqui na tela para vocês o que ela disse, tá? Não vou colocar o vídeo porque ela tá falando em inglês, então é mais fácil eu ler o que tá escrito. A declaração dela foi isso aqui, ó. Não estou feliz com a minha atuação, eu queria ter feito melhor. Não estava feliz com o meu cardio, com a minha resistência, não estava feliz com o meu strike, não estava feliz com o meu grappling, eu não estava feliz. Eu deveria ter feito muito melhor do que aquilo. Eu deveria ter finalizado aquela luta, honestamente. Se eu lutasse com aquela atuação contra outra pessoa que está subindo, isso não seria bom. Então, tá aqui a declaração da Mackenzie. E eu mesmo, quando fiz o vídeo de resultado, quando estava na live, eu assisti a luta e eu falei durante toda a luta, que durou 25 minutos, e na minha opinião, ela deveria sim ter acabado com aquela luta, já que a Gillian Robertson, na minha opinião, não lutou tão bem. Ela estava fisicamente bem pior do que nas outras performances dela, não estava ali com muito senso de urgência, parece que estava com a cabeça em outro lugar, ela não performou nem perto do que ela poderia. E lembrando, mesmo que a Gillian Robertson performasse o 100% dela, a minha opinião, meu palpite era de que a Mackenzie venceria do mesmo jeito, né? A Mackenzie era a favorita e quando eu tô dando palpite, estou considerando que os dois atletas estarão bem, né? Então, mesmo que a Gillian rendesse o 100%, eu não acho que ela ia vencer. Poderia ser uma luta dura, mas eu acho que a Mackenzie ainda venceria. Então, a minha opinião, que eu tava até pensando, será que eu tô enxergando errado? Será que eu tô sendo exigente demais? Mas vendo essa entrevista da Mackenzie, dá pra ver que ela mesma não gostou do nível da performance dela. Ainda mais, pode ser que ela tenha pensado isso justamente porque a Gillian não ofereceu tanto risco para ela. Tudo bem, a Mackenzie quase acabou com a luta ali no começo, né? Quando ela tem no primeiro round a tentativa de finalização, parecia muito próximo realmente de acontecer. E se tivesse acontecido a finalização ali, seria o mais natural, né? Seria algo que talvez ela se orgulhasse da atuação. Mas não ter conseguido finalizar ali e depois, em outros rounds, ter controlado por tanto tempo como ela conseguiu no segundo, no terceiro, no quarto e talvez até tendo todo esse domínio, não conseguindo acabar com a luta e chegando no quinto round ainda ser dominada por 4 minutos e 28 segundos, tomando mais golpes totais significativos, realmente foi preocupante. Ela tomou uma queda e tudo. Então, assim, acredito eu que não é só uma questão de expectativa, né? De que, ela se reconhece como melhor e por isso deveria ter vencido bem. Não, acho que a questão, na verdade, é que, de novo, a Gillian Robertson não conseguiu render. Então, meio que era uma obrigação, de acordo com o nível da Gillian Robertson, a Mackenzie ter vencido de uma maneira um pouco melhor, né? Eu sei que é complicado pegar quem ganhou a luta e criticar, né? Mas ela mesma tá fazendo essa avaliação, então eu só tô fazendo os meus comentários em cima, já que logo depois da luta, no vídeo de resultado e mesmo durante a live, eu fiz essas mesmas críticas, tá? Então, o nível da Mackenzie, no geral até, pode ser a própria trocação, como eu também falei na minha análise pré-evento, né? Mesmo grappling, enfim, a única área que teoricamente ela não seria superior seria na área das quedas em si, do wrestling e tal, né? Você colocar para baixo ou não, mas mesmo nessa área ela foi superior, porque ela tentou 6 quedas e derrubou 4 vezes, ela teve um excelente aproveitamento, ainda mais se a gente pega as estatísticas normais que ela tem. Então ela teve um volume de queda acima da média dela, a pressão das quedas também foi acima, então nesse quesito ela foi muito bem. Inclusive a Gillian Robertson tentou 3 quedas e só derrubou uma vez, então a Gillian não teve o volume de quedas normal dela e a Mackenzie, que não tem uma defesa de quedas, uma estatística boa, conseguiu defender 2 quedas. Então, se você for pegar por alguns números, principalmente nesse quesito de quedas, a Mackenzie foi bem, porém, de novo, a Gillian Robertson foi muito apática por 25 minutos. Então a Mackenzie teve diversas oportunidades na luta agarrada, que é o forte dela, e não conseguiu finalizar, e mesmo na trocação teve também bons momentos ali que talvez ela pudesse até ser superior e realmente ter vencido a luta. Então, no final das contas, essa entrevista da Mackenzie eu vejo como algo positivo, porque ela está se cobrando para evoluir, para ser melhor, mesmo tendo vencido a luta. Então,
O que eu acho interessante tem, por exemplo, campeões, ou às vezes não necessariamente campeão, mas outros lutadores, que lutam mal, mas eles às vezes sabem que lutaram mal, mas faz questão de achar e de se enganar de que lutou bem, e às vezes com isso acaba não evoluindo. Então, quando a Mackenzie faz uma leitura dessa, mesmo tendo vencido a luta, eu vejo como algo positivo, porque ela vai tentar evoluir para performances futuras e como ela mesma reconheceu, se ela lutasse nesse nível, com esse nível de performance contra outras adversárias, muito provavelmente ela poderia ter se dado mal. E vale o que eu falei no vídeo de resultado. Se fosse uma luta dela ou da própria Gillian com a Weili Zhang, por exemplo, as duas perderiam, tá? E pegando o nível da performance dessa luta, das duas, a Weili Zhang, na minha opinião, venceria as duas na mesma noite. Essa é a realidade. Mas isso não quer dizer que a Mackenzie não possa vencer a Weili Zhang. Se a Mackenzie reconhece que não lutou tão bem nessa performance, que eu concordo totalmente com ela, e ela contra a Weili Zhang render 100%, cara, se a Weili Zhang também não tiver 100%, a Weili Zhang realmente pode perder. Quando eu falo que a Mackenzie não é favorita contra a Weili Zhang, não quer dizer que ela não possa vencer, é simplesmente a possibilidade. Então, se a Mackenzie um dia enfrentar a Weili Zhang, ela não pode lutar nesse nível aqui, ela precisa estar muito mais afiada, e em todos os quesitos, porque a Weili Zhang tem um nível muito alto. Sei lá, se a gente fosse colocar em número para facilitar o entendimento, se a Weili Zhang lutar com 70% dela, ela já vence a Mackenzie talvez com o 100% dela. Dá para entender mais ou menos a diferença? Então, assim, a Weili Zhang 100% poderia perder para a Mackenzie? Pode, luta é luta, né? Não é matemática, mas é só para entender a proporção, como é difícil ganhar da Weili Zhang, tá? A Weili Zhang, para mim, é muito completa. Então, a Mackenzie, com essa performance, que sei lá, se a gente fosse tentar chutar um número, eu sei que isso não existe, mas ao nível da performance da Mackenzie contra a Gillian Roberts aqui, foi o quê? Sei lá, uns 60% da capacidade dela, talvez uns 50% da capacidade dela. Eu acho que foi mais ou menos isso, tá? Eu acho que a Mackenzie tem muito mais qualidade do que ela mostrou nessa luta. Ah, mas ela ganhou a luta. Tudo bem, ela ganhou, mas ela ganhou da Gillian, que também lutou muito abaixo do que ela tem de capacidade. Esse é o fato. Então, eu acredito que se a Mackenzie for um dia realmente lutar com a Weili Zhang, ela não pode performar esses 50%, 60% que ela performou. Ela tem que performar o 100%, porque ainda assim, na minha opinião, a Weili Zhang não pode muito render o 100% dela não, porque senão, mesmo a Mackenzie rendendo o máximo dela, vai ser difícil, tá? Então, é isso. A Mackenzie sim ganhou a luta, defendeu o cinturão, merece os parabéns, o reconhecimento, teve sim excelentes momentos, poderia ter finalizado no primeiro round, mas eu acho muito bom para ela que ela reconheça que não foi a melhor atuação dela. De novo, tem muitos lutadores que às vezes se iludem, ah, mas eu ganhei e tal, e não quer reconhecer, não quer, às vezes, ouvir uma crítica, não quer evoluir, né? Não quer, às vezes, estudar adversário, enfim, a gente tem de tudo. Então, eu acho muito legal que ela tenha essa noção de que ela poderia ter feito muito mais, porque isso vai fazer com que ela volte, treine e se prepare mais para próximas adversárias, até porque eu tenho certeza que ela sabe que existe uma grande diferença de Gillian Robertson para uma Weili Zhang, por exemplo. Não estou dizendo que a Gillian Robertson não é uma boa lutadora, não é uma luta difícil, mas existem níveis, tá? A Weili Zhang é bem mais complicada. Então, se a Mackenzie quer provar para todo mundo que ela de fato é a campeã e venceu a Weili Zhang, ela não tem margem para lutar nesse nível que ela lutou, tá? Essa é a minha opinião, e que talvez em partes aqui a Mackenzie tenha a mesma, já que ela mesma também não aprovou a própria performance. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você pensa como eu, que a Mackenzie tem muito mais capacidade e qualidade para render mais do que ela rendeu? Tudo bem, ela ganhou, mas poderia ter ido muito melhor, o que é o que ela mesma acha, ou não? Você acha que ela lutou bem e ela só está se cobrando excessivamente e de maneira desnecessária? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!